Então, uma obra clássica nesse campo de estudos do lazer, né, é a Teoria da Classe do Lazer, do Thorstein Veblen. Né? Ele é um economista situado nos Estados Unidos, né, no século XIX, escreveu esse livro em 1899 e foi, de certa maneira, um dos primeiros a trabalhar com essa ideia de lazer, né, que está muito próxima aqui daquilo que a gente estava discutindo e entendendo enquanto ócio. Né? Então ele vai procurar, de uma perspectiva evolucionista, né, dizer como é que surge então uma classe ociosa, uma classe que não precisa trabalhar para ganhar a vida, né? Diferente, por exemplo, das sociedades tradicionais, se a gente pensar, por exemplo, a sociedade guarani, enfim, que cada um tem a sua divisão de tarefas, né? Ele vai comentar, a partir de diferentes culturas, como acaba surgindo essa classe que não precisa realizar o trabalho, né? E ele vai associar isso como se fosse uma ideia de um barbarismo moderno, né? Essa cultura da pilhagem mesmo, né? Ou seja, enfim, a pessoa não vai, ela vai lá e vai pilhar aquilo, né? E pegar para si, né? O trabalho dos outros, e de alguma maneira isso vai conferir uma certa riqueza, uma honra, uma distinção, um poder, né? Mostrar que ele pode realizar isso. E aqui é importante comentar que isso, na perspectiva dele, ele não coloca isso numa perspectiva moral, né? Ele não está preocupado com isso, ele está descrevendo, e aí ele dá o caso de várias sociedades, como por exemplo a Índia, né? As castas dos brahmanes, ou os próprios nobres na sociedade de antigo regime que a gente estava comentando, ou, né, aqui nessa figura, né, a própria burguesia norte-americana da época. Né? E aí então ele vai procurar tratar de como é que o consumo e o próprio lazer conspícuo, ou seja, ostentatório, né, se a gente for pensar assim, essa ideia do funk ostentação também, como é que isso surge, né? E como é que isso se justifica, porque de alguma maneira esse consumo ostentatório ele vai contra essas regras comuns, né, de oferta e demanda do resto dos mercados. Né? As pessoas não procuram comprar as coisas buscando otimizar o melhor preço ou algum outro elemento assim, né? Mas é justamente o contrário, né? Quanto mais caro, de alguma maneira melhor, porque eu vou poder dizer que, enfim, me confere um certo status, né? Eu ter, por exemplo, um carro X ou Y, né? Uma Ferrari, né? E aí então ele vai comentar como é que surge essa classe do lazer e comparar isso, né, uma espécie de um barbarismo moderno, né? Vai surgir, enfim, essa ideia da pilhagem, né, do botim de guerra, enfim. Né? E aí ele vai entender o lazer não conota uma indolência, ou seja, uma vagabundagem, né, uma vontade de não fazer nada, enfim, nem essa ideia de repouso, né, de quiescência, né, mas é justamente um consumo não produtivo do tempo. Né? E aqui a gente vê essa noção de tempo bastante clara. Né? Um tempo consumido não produtivamente, né, por um sentido de desprezo ao trabalho produtivo, por um lado, né, e aí ele vai citar o caso de algumas pessoas que passavam fome para não ter que trabalhar, né, que é um pouco essas anedotas que tinha daquelas famílias, né, que se fechavam dentro da casa e diziam que estavam veraneando, mesmo não tendo dinheiro para fazer isso. Né? Ou o caso que ele dá de uma tribo no Pacífico, lá, né, em que o rei não pode pegar a comida com a mão, então ele quase morria de inanição se não tinha alguém que servisse a comida para ele. Né? E o quanto também, com isso tudo, ele quer mostrar que isso é alguma coisa construída culturalmente, né, apesar dessa perspectiva evolucionista. Né? E no aspecto 2 também, né, o quanto esse lazer é uma evidência pecuniária da habilidade de comportar uma vida ociosa. Ou seja, a pessoa ela também tem que mostrar, né, que ela faz parte dessa classe de lazer, dessa classe ociosa. Né? Então, esse tempo dela não é realizado algum trabalho produtivo, mas tem que ser dedicado a alguma coisa que demonstre essa distinção, como, por exemplo, né, naquela época, os próprios acadêmicos, né, o estudo de línguas estrangeiras, a filosofia, a política, a música, as artes, enfim, outras coisas, né, que evidenciassem que esse tempo de ócio ele estava se dedicando a, enfim, coisas mais elevadas nesse sentido. Né? Por um outro lado,